Buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Hoy es uma noite histórica para a Argentina. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Muchas gracias a todos los que vinieron, muchas gracias a todos los que hicieron que esto fuera posible. Gracias al equipo que viene trabajando hace 2 años para transformar la Argentina y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario. Muchas gracias. Quiero agradecerle muy especialmente al presidente Macri y a la señora Bullrich que desinteresadamente, en un acto de grandeza como no se ha visto nunca en la historia argentina, pusieron el cuerpo para defender el cambio que la Argentina necesita. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberdi. En definitiva, las ideas de nuestros padres fundadores, que hicieron que 35 años de ser un país de bárbaros pasáramos a ser la primer potencia mundial. Esas ideas se basan en 3 premisas muy simples. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Al mismo tiempo, quiero decirle a todos los argentinos y a todos los dirigentes políticos que todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, no importa qué diferencia tengamos. Estoy seguro que es más importante lo que nos une que lo que nos separa, porque eso es lo que va a hacer que pongamos de pie a la patria y volvamos a ser una potencia. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. En definitiva, siempre que quieran sumarse al cambio que la Argentina necesita, serán bienvenidos.
Sabemos que hay gente que se va a resistir. Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos. A todos ellos quiero decirles lo siguiente: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos, no hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios. Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios. Al gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia, que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12. Así, una vez finalizado el mandato, podamos comenzar a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia. Es fundamental que todos aquellos que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad trabajemos juntos a partir del 10 de diciembre y podamos darle respuesta a una sociedad que ha sido abandonada por la clase política las últimas décadas. Tenemos problemas monumentales por delante. La inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad. Problemas que solo tienen solución si aquellos que queremos una Argentina distinta trabajamos juntos. A todos aquellos que nos están mirando desde afuera de la Argentina, quiero decirles que la Argentina va a volver a ocupar el lugar en el mundo que nunca debió haber perdido. Nuestro compromiso es... Por eso quiero también decirles que nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre para ayudar a construir un mundo mejor. Hoy es una noche histórica, no por nosotros, sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra. A los argentinos quiero decirles que a pesar de los problemas enormes que tiene el país, a pesar de lo sombrío que luce la situación, quiero decirles que Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe si ese futuro es liberal. No venimos a inventar nada, venimos a hacer las cosas que la historia ha demostrado que funcionan. Venimos a hacer lo mismo que hicimos durante el siglo XIX en nuestro país, lo mismo que hicieron países como Irlanda hace no tanto tiempo. Venimos a abrazar las ideas de la libertad, que son aquellas que garantizan la prosperidad de los argentinos. Si abrazamos esas ideas, no solo vamos a poder solucionar los problemas de hoy, sino que dentro de 35 años volveremos a ser una potencia mundial. Sin lugar a dudas, hoy vamos a festejar. Sí.
Sí, hoy vamos a festejar. Pero también es cierto que mañana, desde primera hora de la mañana, nos pondremos a trabajar para que el 10 de diciembre empecemos a traer las soluciones que los argentinos necesitan. Por lo tanto, quiero dar las gracias a todos por el enorme trabajo, por acompañar, por creer en que se puede. ¿Cuántas veces habremos dicho y nos hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo? Por lo tanto, quiero darle las gracias a todos y no podría terminar de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Deus bendiga a los argentinos. Muchas gracias. Esse é um projeto que eu tenho me debruçado durante um bom tempo, junto com outros colegas aqui. É um assunto de extrema gravidade que impacta nas pessoas menos favorecidas. É uma tragédia humana que a gente precisa ter muito cuidado para legislar. E não é de uma forma assodada, e eu tive esse cuidado também, não apenas com o presidente, de conversar com vários senadores que estavam aqui hoje e liguei para outras dezenas de senadores que não estavam aqui. E todos estão apelando para que não haja um tratoramento. Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. A urgência, presidente Otto, foi retirada pelo governo. Então, diferente de outros projetos que nós tivemos aqui, que tem urgência constitucional, esse não tem. Então, só para contar um pouco do histórico para o senhor, o senador Vanderlan tá voltando, mas eu queria deixar muito claro o seguinte: nós fizemos audiência pública aqui na CAI, fizemos audiência pública na Comissão de Esporte, inclusive, e muitas dessas audiências públicas, senador Portinho, assessores e senadores chegaram a se emocionar com o depoimento da pessoa mais frágil que vai ser detonada com esse projeto. Não estou aqui discutindo, e nós vamos ter horas e horas para discutir, mas o impacto vai ser no brasileiro que está lá na ponta, recebendo uma lavagem cerebral para jogar, para se viciar. Perde moto, perde carro, perde casa, perde emprego, perde família e a vida, a quantidade de tentativa de suicídio, isso dito por psiquiatra aqui, nessa sessão, trazendo casos reais, estatísticas. É algo assustador que essas apostas trazem. Para cada dólar arrecadado com esse tipo de jogo, você gasta 3 sociais. Custo com dependência vai para o SUS. Custo com segurança pública, porque para sustentar o vício, vai para a criminalidade. Gasta isso. Então, não é razoável a gente votar de forma assodada. Eu sou favorável de que toda matéria nós possamos encarar de frente. Eu estou disposto a encarar. Tanto é que participei de todas as sessões de audiência pública, fiquei do começo ao fim, senador Cajuru também estava, senador Portinho, senadora Leila, e eu queria dizer que depois de uma dessas audiências públicas, nós fizemos uma votação. E tem uma figura-chave nisso tudo, que é um exemplo de desportista, que é colega nosso, e nós estamos falando de esporte, e o senhor é o atual campeão brasileiro da Série B, que é o Vitória, seu time do coração. E o senador Romário, que é uma inspiração para nós, não apenas nos campos, quantas vezes a gente foi torcer pelo senador Romário, pelo Brasil,
mas ele também é uma inspiração nossa aqui dentro dessa casa. E ele, eu falei com ele há pouco, ele conduziu uma sessão histórica na Comissão de Esportes, que foi criada esse ano. Nós construímos um texto junto, até o Paulo Paim estava lá, o senador Paulo Paim. Construímos um texto junto, o senador Exalci também. Votamos. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Depois ajustamos, porque tinha pontos delicados. E nós conseguimos um consenso lá. Para quê? Minha querida senadora Damares. Para colocar travas. Para colocar mecanismos importantes para evitar que as pessoas vão para o abismo. Que os brasileiros serão jogados com esse projeto do jeito que está. E quero aqui fazer uma menção ao senador, meu querido amigo, senador Ângelo Coronel, respeitando seu trabalho, sua dedicação, né? E a gente tem que considerar isso. Mas, quando nós terminamos aquela sessão, naquele dia histórico, na Comissão de Esportes, exatamente há 15 dias atrás, nós fomos ao seu gabinete, nos reunimos e construímos ali pontos importantes para que se pudesse fazer um acordo para, quem sabe, até todos nós votássemos por unanimidade. Só que o que a gente acordou ali praticamente caiu tudo. Caiu essas travas importantes para preservar os menos favorecidos que vão ser impactados. Aliás, já estão sendo impactados, porque eu recebo todo dia, e acredito que os senhores também, na minha base lá no Ceará, e eu fui presidente de clube, sou louco por futebol, desportista, mas percebo que os clubes de futebol não estão ainda percebendo que eles estão matando a galinha dos ovos de ouro deles. Sabe por quê? O sócio-torcedor, que é o maior patrocinador de um time de futebol, a maior receita que se tem é de sócio-torcedor, time grande, ele vai deixar de pagar. Já está deixando de pagar porque ele aposta tudo e fica desesperado porque não tem mais. E o pior, nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro, que é o futebol, o patrimônio do povo brasileiro. Sabe por quê? Você é torcedor do Atlético, gosta de futebol. Sabe por quê? Porque o futebol brasileiro, as pessoas vão pegar abuso, as famílias, os desportistas, porque estão perdendo o que tem para o futebol brasileiro. Então, para concluir, senhor presidente, eu quero fazer aqui um apelo. Além da vista, óbvio, mas que essa vista, nós não somos robôs. Nós não somos robôs. O relatório foi apresentado aqui minutos antes de começar a ser lido. Nem nesse sistema está. Nem no nosso sistema aqui, dessa sessão está. Ela está no sistema do Senado, que entrou agora há pouco. A gente não podia acessar aqui nos computadores dessa comissão. Então, amanhã nós já temos matérias que foram acordadas, essas sim com urgência constitucional, para que a gente possa fazer a deliberação. Essa matéria específica das apostas é densa, é complexa, é perigosa, coloca em xeque a saúde mental dos brasileiros e coloca em xeque o próprio futebol, a essência que foi feito para unir, que foi feito para entreter uma vida saudável e não foi feito para ser instrumento do vício de ninguém. Então, não podemos subverter a premissa do esporte. Então eu peço, senhor presidente, que a gente tenha uma semana pelo menos, é o mínimo, que a gente tenha uma semana para analisar, decantar esse relatório, comparar com o que que aprovamos juntos lá na Comissão de Esporte e que os senadores tenham consciência das consequências de uma aprovação dessa. Então, o pedido que eu faço é de uma semana. Eu quero fazer esse pedido encarecidamente. Conversei com o senador Romário, o senador Ângelo Coronel. Ele pediu que fosse uma semana também. O senador Romário pediu que fosse uma semana. Vários outros líderes, inclusive, estão esperando para colocar para votar. Tá certo? Então, se a gente não chegar num consenso aqui, que eu faço um apelo aos colegas, porque esse é um assunto de gravidade.
Se não chegarmos a um consenso aqui, eu peço que coloque em votação, como eu conversei com o senador Vanderlan, que pudesse colocar em votação para que a gente tenha uma posição da maioria do colegiado e o pedido de vista também está feito. Eu volto agora de um velório de um homem que foi preso e não deveria estar preso, de um homem que está morto e não deveria estar morto. O nome dele é Clériston, 46 anos, 2 filhas, casado, e que foi morto, falar bem claro, em alto bom som, foi morto pela negligência jurídica do ministro Alexandre de Moraes. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Esse daqui seria o presente que eles dariam para o Clériston quando ele saísse da cadeia. E, na verdade, essa camisa aqui foi hoje usada no enterro, no velório do Clériston, do Clezão. Esse homem, vocês podem se perguntar, ele esfaqueou alguém, ele matou alguma pessoa, ele era um estuprador? Não. Ele basicamente saiu do seu trabalho às 3 horas da tarde, como ele sempre estava fazendo, foi até a manifestação, que ele achou que era pacífica, e se refugiou dentro do prédio, e ali ele foi colocado preso junto com outros demais. Ele tinha problemas cardíacos, foi ali tratado dentro do presídio pelo menos 36 vezes, e durante esse período que ele estava preso ali na Papuda, Gustavo Gaia, a sua defesa relatou bem claro que poderia ser uma sentença de morte o que estava acontecendo. E de fato isso aconteceu. Agora, por que nós não estamos vendo a mobilização da esquerda, a comoção da mídia, de um homem que estava preso sem ter que estar preso e que foi morto e não deveria estar morto? Porque é o que eu já venho falando há bastante tempo a respeito de que antes de todo genocídio físico tem um genocídio cultural. Esse homem, para a esquerda, para a mídia e para muitos deputados que inclusive estão aqui, que defendem democracia, liberdade, amor para com o próximo, direitos humanos, na verdade eles não veem esta pessoa como um ser humano. Foi tirado a personalidade humana do opositor político. Sendo assim, quando uma pessoa morre injustamente, acontece isso aqui que a gente está vendo hoje. Normalidade. Não tem ninguém sentindo dor por aquela família que está lá chorando, por 2 meninas que eternamente vão chorar, por conta de uma psicopatia de um juiz, de um mero juiz, ministro Alexandre de Moraes. Agora, o que mais tem que acontecer, senhores? Não é uma questão aqui ideológica política. Eu não estou aqui como Nicolas, política da direita que apoia Bolsonaro, não. Existem vários aqui que levantaram o tema do amor para governar, mas que estão sorrindo neste momento agora aqui no plenário. Eis a face totalitária, no fim das contas, da esquerda. Quando eles tentam tirar a sua liberdade nas redes sociais e não conseguem, eles tiram a sua liberdade de trabalho e, por fim, agora tirou a vida de uma pessoa. É uma pessoa. Ei, eu quero falar aqui mais uma vez, talvez você possa discordar de mim, e eu concordo em discordar. Eu não quero que você concorde 100% comigo, mas isso daqui é um fato de que este homem não deveria ter sido preso e foi morto por negligência jurídica do ministro Alexandre de Moraes. Eu raramente faço isso aqui, que é pedir às devidas autoridades de tomar uma providência, mas eu peço isso aqui nem como político, eu peço isso aqui como uma pessoa que tem um mínimo de empatia com uma família, para que tanto o presidente dessa casa, quanto também o senador Rodrigo Pacheco, que é do meu estado, e quanto os demais juízes do STF, tomem uma posição quanto ao ministro Alexandre de Moraes. Toda medida
que este homem toma tem gerado inconsistência, tem gerado desequilíbrio em nosso país. Ele foi avisado há 2 meses, com um parecer favorável da PGR, de que ele deveria ser solto. E este homem simplesmente não fez justiça, e justiça fora de tempo é injustiça. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Agora já não tem mais como reverter a morte daquele homem do Clériston. E no fim, quando eu saí do velório, a filha dele chegou para mim e falou assim: olha, só faz uma coisa, não deixe que a morte do meu pai seja em vão. Eu estou tratando o caso do Clériston como se fosse o caso do meu pai. Eu estou tratando o caso do Clériston como se fosse um irmão, como se fosse um tio, que eu sei o que é experimentar a morte de alguém que a gente ama. Mas é impressionante como nós não somos mais humanos para os nossos opositores políticos. Eu nunca desejei a morte do Lula. Eu nunca desejei a morte, ou vou desejar a morte de nenhum ministro do STF. Mas eu sei que o contrário não é igual. Eu sei que tem pessoas aqui dentro que, por conta de um lamaçal ideológico, não podem dar um passo atrás e dizer que eu estou correto, e dizer que eu tenho razão aqui nas minhas falas. Mas eu acredito que a verdade ela tem um potencial de alcançar talvez a vida de você que está me escutando agora e pode falar: não, realmente muitas vezes o que esse menino fala é um pouco excessivo, é um pouco firme demais, mas eu vejo verdade no que ele está falando. Eu estou falando aqui com o meu coração, porque eu sei que a esquerda levanta falsos heróis para poder dar um símbolo de amor e justiça. Mas hoje nós temos um símbolo real de uma pessoa que morreu injustamente por conta da mão do Estado. Que seja feita justiça por Clériston, e espero que, se não seja feita aqui nessa terra, eu tenho certeza que os olhos do Senhor não estão fechados para o que está acontecendo. E segundo o artigo 39, a linha 4, diz que o ministro do STF, por conta da tua negligência jurídica, pode sim incorrer em crime de responsabilidade. Ou seja, é necessário que um homem como o ministro Alexandre de Moraes, que envergonha o direito, ele seja deposto da sua cadeira de forma democrática, e que o Senado, de forma democrática, ele também exerça o seu papel, porque precisa de ter homens de coragem, homens que simplesmente não querem ver o seu status, o seu bem-estar. Eu não me importo com as consequências de fazer o correto. Eu não me importo com as consequências de defender a verdade, mesmo que isso implique em prisão, mesmo que isso implique em até mesmo morte. Eu não desejo nada disso, até mesmo porque incorrer ao martírio seria antinatural. Mas eu sei que todo aquele que tem um grande propósito tem grandes sacrifícios. Então fica aqui tudo o que eu tenho, que é o meu coração e a minha verdade. Justiça para esse homem. Obrigado. Nós tomamos uma decisão no Senado Federal na data de ontem, dentro da nossa atribuição constitucional de legislar com bases de critérios, com bases de anseio social, com bases principiológicas, buscando fazer uma mudança na Constituição Federal que busque garantir algo muito simples e muito básico. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Eu não quero permitir nenhum tipo de polêmica em torno de um tema que tem uma clareza técnica muito grande. Eu invoco, inclusive, a leitura dessa emenda constitucional, decidida ontem por ampla maioria do Senado Federal, para poder esclarecer que o que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, após passar por comissões, por amplo debate, ouvindo-se a sociedade, abordagem de plenário e aprovação de plenário, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal.
Não há absolutamente nada de diferente disso. É algo, inclusive, que na Constituição se tem como princípio desde 1934, que é a reserva de plenário. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil, que não é. Que é esse princípio que somente a maioria absoluta de um tribunal é que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Então, é essa a razão de ser dessa emenda à Constituição. E eu quero aqui, de novo, dizer que o discurso político no Brasil, infelizmente, está muito pobre, muito vazio de argumentos para poder se deixar levar a uma discussão desse nível entre direita e esquerda, entre um presidente e ex-presidente, de um tema dessa natureza, que, repito, é um aprimoramento absolutamente saudável. Eu, mais uma vez, quero aqui provocar todos para a leitura e a compreensão desse Instituto, antes que haja qualquer tipo de exploração de cunho político em torno desse tema. Então, nós estamos conscientes do que fizemos ontem no Senado. O Senado fará no próximo ano 200 anos de história, e esses 200 anos de história de muitas contribuições para o país. Recentemente, o Senado se mostrou uma casa muito importante para a consolidação da democracia do nosso país. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu, como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes, repito, para que uma lei votada no Congresso Nacional, que é formada por representantes do povo brasileiro, não seja desconstituída por ato unilateral de uma pessoa que, por mais importância que tenha, como ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobrepõe ao Congresso Nacional, não se sobrepõe ao Presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa. Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Eu reconheço que a inconstitucionalidade é a atribuição do Supremo Tribunal Federal, que é a casa guardiã da Constituição Federal, mas isso se dá por um critério que já existe há muito tempo e que deveria ser respeitado e que é ratificado nessa emenda constitucional, que é o critério da maioria absoluta de seus membros, o que privilegia a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro, eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele para poder decidir. Então, é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição e que todos os brasileiros devem confiar. Então, não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. E quero dizer que nós continuaremos cientes da nossa responsabilidade constitucional, porque nós representamos mais de 200 milhões de brasileiros, nós somos votados, eu tive mais de 3 milhões de votos no meu estado de Minas Gerais, outros senadores foram votados para representar o povo brasileiro. Nós vamos continuar a buscar fazer o bem para esse país, de defender a democracia, de defender as pessoas que precisam nesse país de uma política que seja uma política madura, respeitosa. Eu jamais vou me permitir estabelecer e inaugurar qualquer tipo de crise institucional, mas devo aqui afirmar e reafirmar
o nosso compromisso do Senado Federal com uma política de qualidade, com respeito à Constituição Federal, com respeito à sociedade e na compreensão de que as instituições estão suscetíveis a aprimoramentos para melhorar a sua atividade, e é isso que significa essa emenda constitucional que foi votada ontem no Senado Federal. Então fica apenas esse registro, renovando os meus respeitos ao Supremo Tribunal Federal e aos seus membros. Eu tenho certeza da coragem cívica e do papel importante do Supremo Tribunal Federal em relação ao Brasil, mas devo afirmar que o Senado tem a mesma coragem cívica e o mesmo compromisso com o Brasil. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.